Helena Martins tinha 45 anos e ainda vivia na antiga casa dos seus pais, numa aldeia tranquila perto de Castelo Branco, onde as montanhas se misturam com olivais e o tempo parece correr devagar. Nunca se casara, nunca tivera um homem na sua cama. Mas numa noite fria de outono, quando saiu ao jardim vestida com robe simples de algodão cru para dar de comer ao cão, viu Joaquim, o vizinho, com seus 70 anos, a mesma idade do seu pai. Não trocaram uma palavra, não foi preciso. Helena entrou no estábulo, o seu refúgio silencioso, onde sempre encontrava paz, e esperou. Quando Joaquim abriu a porta e a sua luz de lanterna iluminou a figura dela, encostada ao lado do seu cavalo, Bruma, sentiu que tudo que guardara em silêncio durante uma vida inteira estava prestes a incendiar-se. Helena Martins cresceu entre os campos e as serras da beira interior, numa família simples e trabalhadora. Os seus pais sempre imaginaram que ela seguiria o caminho comum: escola, namoro, casamento e filhos. Mas os anos passaram e nada disso aconteceu. Talvez porque ela se refugiava demais na quinta. Talvez porque ninguém despertou nela um amor que fosse mais do que amizade e respeito. Seu único amor constante era Bruma, uma égua robusta e elegante que acompanhava desde os seus 20 anos. Passava horas a escová-la, a falar-lhe como se a égua pudesse compreender, a encontrar nela um porto seguro. E havia também Joaquim, o vizinho. Um homem de poucas palavras, sério e reservado, que desde pequena despertara nela um misto de fascínio e respeito. Quando era criança, observava-o à distância, sempre com seu cão fiel a acompanhá-lo nos caminhos de terra batida. Joaquim era um homem marcado pela solidão desde que a sua mulher falecera há quase uma década, mas para Helena tinha um brilho especial, uma luz escondida atrás da sua expressão austera. Nunca ousou revelar a ninguém o que sentia por ele, guardando o segredo no fundo do peito. Naquela aldeia onde todos se conheciam, a rotina era uma prisão confortável. Os dias de Helena começavam com o canto do galo e o cheiro do pão fresco que a mãe fazia na cozinha. O pai, já com seus 70 anos, acendia um cigarro antes de sair para cuidar dos animais, enquanto ela vestia o seu velho casaco de lã para enfrentar o frio da manhã e alimentava os animais da quinta. O tempo passava, e com ele o olhar das pessoas no mercado, os comentários discretos e dolorosos. Ainda mora na casa dos pais, Helena? Com essa idade e sozinha. O tempo vai passar-te a ferro e fogo, minha filha. Ela sorvia essas palavras em silêncio, guardando a sua tristeza e a solidão que a acompanhava nas noites longas e frias. Mas naquela noite de outono, tudo mudou. O vento soprava forte, fazendo as folhas dos carvalhos dançarem pelo chão, e o céu estava carregado de nuvens que anunciavam tempestade. Depois do jantar, quando seus pais já dormiam, Helena saiu para o jardim com a desculpa de dar de comer ao cão, vestindo apenas o seu robe, sem sequer um fio de roupa interior, como se o frio fosse o único desafio que quisesse enfrentar. O cão latiu, feliz com seu alimento, mas Helena tinha os olhos fixos no estábulo, onde Bruma relinchava inquieta. Entrou com passos hesitantes, sentindo o cheiro da palha molhada e do feno misturado com o calor do cavalo. Fechou a porta atrás de si e encostou-se à parede, sentindo o frio da pele exposta sob o tecido leve do robe. Então, através da fresta da porta, viu uma silhueta familiar. Joaquim aproximava-se, a lanterna na mão iluminando seu rosto cansado mas intenso. Por um momento, Helena pensou em fugir, mas os seus pés recusaram-se a mexer-se, como se uma força invisível a prendesse ali. Joaquim empurrou a porta lentamente, a luz da lanterna iluminando o rosto dela, pálido e vulnerável. Não disse nada, os olhos falaram por eles. Helena abriu o robe, deixando-o deslizar dos ombros, revelando a pele branca e suave que a luz da lanterna acariciava. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo relincho nervoso de Bruma e pelo som do vento a bater nas tábuas do estábulo. Joaquim apagou a lanterna e avançou um passo na escuridão, até ficar tão perto que Helena sentiu o calor da sua respiração. As mãos dele tremiam quando tocou o rosto dela, um gesto delicado e inesperado para um homem tão rude. Fechou os olhos e deixou-se levar, sentindo os lábios dele a procurarem os seus num beijo tímido, que rapidamente se tornou urgente. O estábulo encheu-se de um fogo diferente, o calor de dois corpos que finalmente se encontravam depois de décadas de espera silenciosa. Lá fora, a tempestade irrompia, mas ali dentro, o tempo parecia suspenso. Joaquim, com 70 anos, não era um velho naquele instante. Era o homem que sempre fora, forte, presente, agora completamente dela. Helena sentia as pernas a tremer, não de medo, mas da força contida de tanto tempo de desejos reprimidos. Sussurrou, quase sem voz, nunca o fiz antes. Os olhos de Joaquim brilharam na escuridão, e com um sorriso triste e doce, murmurou, então deixa que seja eu. E entre a palha, o cheiro a feno e a terra úmida, entregaram-se ao que a vida sempre lhes negara. O luar filtrava-se pelas frestas, iluminando as sombras que dançavam nas paredes do estábulo.
O calor da paixão misturava-se ao frio da noite, e o coração de Helena batia descompassado, sabendo que nada seria igual dali em diante. Mal sabia ela que aquela noite mudaria para sempre o destino da sua família e da aldeia inteira. Mas no horizonte, uma sombra espreitava, um segredo que não poderia ficar oculto para sempre. Algo se aproximava, uma tempestade ainda maior do que a que rugia lá fora, prestes a estourar no silêncio da aldeia. Continua no próximo episódio. Na manhã seguinte, o sol tímido mal conseguia atravessar as nuvens densas que cobriam o céu da beira interior. Helena despertou com o corpo ainda quente do encontro da noite anterior, mas a mente inquieta, como se uma tempestade interna ameaçasse rebentar a qualquer momento. Vestiu um vestido de algodão azul claro, simples mas que lhe realçava as curvas delicadas, e calçou umas sandálias de tiras finas, que quase faziam um som tímido ao caminhar sobre o soalho antigo da casa. Desceu as escadas devagar, encontrando a cozinha iluminada pela luz suave da manhã. A mãe, Dona Amália, vestida com um avental florido e os cabelos presos num coque apressado, preparava o pão caseiro. O pai, Antônio, já de calças de ganga e camisa remendada, discutia com o vizinho sobre os preços do mercado. Nada parecia diferente, mas Helena sentia o peso do silêncio, pesado como um cobertor que a sufocava. No mercado da aldeia, o ar estava carregado de murmúrios. Ao passar pela banca de legumes, ouviu sussurros e olhares furtivos. Mariana, a esposa do padeiro, lançou-lhe um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Estás diferente, Helena. O outono tem dessas coisas, não é? Faz-nos florescer ou murchar, disse com uma voz doce, mas cortante como uma faca. Helena sorriu com um ligeiro gesto de cabeça, tentando ignorar o veneno disfarçado. Já à tarde, quando foi ao estábulo para cuidar da Bruma, encontrou Joaquim à espera, o seu rosto marcado pelas rugas e a barba grisalha por fazer, mas os olhos ainda vivos e profundos. Usava uma camisa de flanela vermelha, remendada nas mangas, e umas botas empoeiradas que pareciam ter visto mais aventuras do que ele próprio contava. O cão, um velho podengo chamado Chico, abanava o rabo, feliz por ver a dona. Não devias andar assim pelas ruas, com esse vestido que parece chamar os olhares, e as línguas afiadas, resmungou Joaquim, mas o seu tom continha uma preocupação genuína. Helena riu, um som leve, quase tímido. E tu és o único que me protege, não é? Até o Chico já percebeu que preciso de guarda-costas. Ele sorriu, um sorriso que desarmava qualquer resistência. Nem o Chico aguenta essa luta toda sozinho. O céu escurecia novamente, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair, batendo na madeira velha do estábulo. Sem dizer mais, Joaquim puxou Helena para perto, envolvendo-a num abraço forte, onde o calor do seu corpo afastava o frio que se instalava na aldeia. Mas o que parecia um refúgio seguro começou a transformar-se num campo minado. Na taberna, os homens cochichavam olhando para Joaquim com desprezo. Velho doido que se esqueceu da idade, ouviu Helena numa voz grossa. Ainda por cima, a filha do Antônio, a solteirona da aldeia, isto vai acabar mal, vais ver. Naquela mesma noite, enquanto os trovões ribombavam sobre as serras, alguém lançou pedras contra a janela de Helena. Cada impacto fazia-a estremecer, não só pelo medo do barulho, mas pelo peso do silêncio que se seguiu, como se a aldeia inteira estivesse a observar, a julgar, pronta a condenar. No estábulo, Joaquim sentou-se ao lado dela, os seus dedos entrelaçados com os dela. Sei que não é fácil, mas olha para mim. Se nos escondermos, acabam conosco. Temos de ser fortes, mesmo que o mundo todo esteja contra nós. Helena apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo cheiro a terra molhada e feno, um aroma que agora tinha um novo significado. Nunca pensei que a minha vida pudesse arder assim, Joaquim. Que o silêncio pudesse explodir num incêndio que me consome. Ele apertou-lhe a mão. O fogo purifica, Helena. E às vezes, só depois dele é que se nasce. Mas a paz era frágil. No dia seguinte, descobriram uma palavra escrita com carvão na porta do estábulo: vergonha. Um golpe cruel que rasgava a alma de Helena. O cavalo relinchou, quase a protestar contra a injustiça, enquanto ela se sentava no chão de terra, as lágrimas a escorrerem silenciosas. Joaquim levantou-se, o rosto sombrio. Eles podem escrever o que quiserem. Eu digo-te, não vais ficar sozinha. Ela sorriu, apesar do peso que lhe esmagava o peito. Se formos para o abismo, que seja juntos. Mas a aldeia continuava a olhar, a sussurrar, a julgar. E uma pergunta pairava no ar, ameaçadora. Até onde poderiam ir antes de que o fogo os consumisse por completo? Continua no próximo episódio. Os dias seguintes foram uma sucessão de olhares pesados e sussurros que pareciam crescer como ervas daninhas nos caminhos de terra da aldeia. Helena sentia o peso da desconfiança a cada passo, o murmúrio constante a ameaçar rebentar em voz alta.
Vestia agora vestidos de algodão mais largos, de cores suaves, que escondiam a crescente curva do seu ventre, mas não conseguiam disfarçar o cansaço estampado nas suas feições. Numa manhã fria, enquanto ajudava a mãe, Dona Amália, a lavar a roupa no tanque de pedra do quintal, sentiu uma pontada aguda no baixo ventre. Disfarçou com um sorriso pálido, mas a mãe percebeu, o olhar preocupado e cheio de perguntas que Helena não queria responder. Está tudo bem, mãe. Só um pequeno mal-estar, murmurou, evitando encarar os olhos que pareciam ler-lhe a alma. Naquele dia, Joaquim apareceu à porta do estábulo com seu velho casaco de lã, remendado nas cotovias, e o chapéu de feltro encostado na cabeça. A expressão dele era séria, quase pesada. Temos de falar, disse, a voz firme mas carregada de preocupação. Não podemos continuar assim, escondidos, a fugir das sombras que lançam sobre nós. Helena olhou para ele, os seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. O que queres dizer? Vamos ter de enfrentar tudo. A aldeia, o teu pai, a tua mãe, o mundo. Ou continuamos a viver nesta prisão invisível, a sufocar-nos aos poucos. Ela suspirou, sentindo o corpo cansado mas a alma incendiar-se com uma coragem que desconhecia. Eu não sei se estou pronta. Joaquim sorriu, aquele sorriso doce e triste que a fazia sentir-se segura. Nunca estamos, Helena. Mas é isso que faz valer a pena. Naquela tarde, o rumor espalhou-se ainda mais rápido. Na taberna, as vozes levantaram-se, carregadas de julgamento e desprezo. Aquela rapariga e o velho Joaquim não passam de um escândalo ambulante. Vai acabar mal, já viste? O filho que ela espera vai ser a desgraça da aldeia. Helena ouviu tudo ao longe, o coração apertado, enquanto caminhava pela praça com o vestido esvoaçante e o cabelo solto ao vento. Sentia os olhares a perfurar-lhe a pele, como agulhas invisíveis que a deixavam tremendo. Quando voltou à casa, o ambiente estava tenso. O pai, Antônio, sentado na cadeira de madeira, olhava-a com uma fúria contida. A mãe, Dona Amália, evitava os seus olhos, mas Helena sabia que ela também sentia a dor do julgamento. Nessa noite, no estábulo, Joaquim segurou-lhe as mãos e murmurou, não está sozinha. Não vais enfrentar isto sozinha. Helena fechou os olhos, deixando-se envolver pelo calor do abraço dele, sabendo que, apesar do medo, havia encontrado finalmente o seu lugar. Mas a sombra que os perseguia era maior do que ambos imaginavam. Um segredo guardado no silêncio da aldeia começava a despertar, e a verdadeira tempestade estava prestes a irromper. Continua no próximo episódio. O inverno chegou com seu manto de nevoeiro geada que transformava a aldeia num cenário quase mágico, mas para Helena e Joaquim, o frio trazia também o peso do isolamento e do julgamento. Helena vestia agora um casaco grosso de lã, bordado pelas mãos da mãe, que cobria o ventre já pronunciado. Nos pés calçava umas botas de pele macia, que rangiam suavemente ao pisar a terra gelada, enquanto o cabelo caía em ondas escuras sobre os ombros, um contraste com a brancura do seu rosto. Apesar das dificuldades, encontravam no estábulo um refúgio sagrado. À luz trêmula das lanternas a óleo, Joaquim cuidava do cavalo com mãos firmes mas ternas, enquanto Helena acariciava a barriga arredondada, sentindo a vida crescer dentro de si. O cheiro a feno misturava-se com o aroma do inverno e da madeira queimada na lareira da casa, criando um ambiente íntimo, quase sagrado. Porém, a aldeia não os deixava em paz. As portas fechavam-se ao seu passar, os olhares desviavam-se como se carregassem o peso de um segredo proibido. No mercado, as vozes baixavam quando Helena entrava, e mesmo os mais próximos viravam as costas, temendo que o futuro poderia trazer. Numa tarde cinzenta, enquanto ajudava a mãe a preparar conservas para o inverno, Helena sentiu uma dor súbita no ventre. Apertou os dentes, tentando não mostrar o desconforto, mas Dona Amália percebeu e segurou-lhe a mão com um aperto firme, cheio de preocupação e amor silencioso. Mais tarde, Joaquim chegou ao estábulo com o rosto marcado pela preocupação. Vestia o seu velho casaco de lã, agora mais gasto, e as mãos tremiam ligeiramente ao tocar em Helena. Temos de ser fortes, disse baixinho, por nós e por quem vem aí. Helena sorriu-lhe com ternura, sentindo que, apesar do mundo contra eles, tinham algo que ninguém podia tirar. Mas a tempestade não se limitava à aldeia. Uma manhã, ao abrir a porta da cozinha, Helena ouviu vozes baixas e ameaçadoras vindas da rua. Já viste? A filha do Antônio está grávida do velho Joaquim. Que vergonha para nossa terra! Uma sombra de medo passou-lhe pelo rosto, mas ela manteve a cabeça erguida. Naquela noite, no silêncio do estábulo, Joaquim segurou-a nos braços e prometeu: se o mundo nos rejeita, seremos nós a construir um novo lar. Para ti, para o nosso filho. Helena fechou os olhos, sentindo a força das suas palavras, mas no fundo sabia que a verdadeira luta ainda estava para começar. A aldeia fervilhava de rumores, e a cada dia que passava, o destino de Helena e Joaquim parecia mais incerto.
Mas numa noite fria, quando as estrelas brilhavam timidamente no céu, um visitante inesperado bateu à porta do estábulo, trazendo consigo um segredo que poderia mudar tudo, um segredo que ameaçava não só a sua felicidade, mas a própria alma da aldeia. Continua no próximo episódio. O luar filtrava-se timidamente através das frestas do estábulo quando a porta se abriu com um rangido lento. Helena ergueu o olhar, o coração a disparar. À entrada estava Manuel, o jovem médico da aldeia, um homem de olhar sério e expressão grave, vestido com um casaco pesado que mal escondia o cansaço das noites mal dormidas. Nas mãos trazia um envelope envelhecido e um velho diário. Venho com notícias, disse ele com voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que as paredes de madeira tivessem ouvidos. Coisas que há muito tempo estavam enterradas e que podem mudar tudo para vocês. Joaquim franziu o sobrolho, os seus olhos acostumados à dureza da vida agora brilhando com uma mistura de curiosidade e receio. Que segredos são esses, Manuel? E quem os trouxe até ti? Manuel hesitou por um momento, antes de responder. São cartas e registros antigos do vosso antepassado, Antônio Martins, o fundador da aldeia. Palavras que falam de amores proibidos, traições e um destino que parece repetir-se geração após geração. Helena sentiu um arrepio correr-lhe pela espinha, como se as raízes da sua própria história estivessem prestes a ser desenterradas. E o que dizem essas palavras? Estamos condenados a repetir os erros do passado? Manuel entregou-lhe o diário, as páginas amareladas cuidadosamente marcadas com notas e desenhos. Dizem que o amor verdadeiro pode ser uma bênção, mas também uma maldição. Que às vezes, para encontrar a liberdade, é preciso enfrentar os fantasmas da história. E que nem todos os segredos devem permanecer escondidos. Enquanto lia, Helena percebeu que as histórias antigas refletiam estranhamente a sua própria vida, um eco distante que lhe fazia o coração doer. Joaquim aproximou-se, apoiando a mão nas suas costas, um gesto de conforto e força. Talvez seja a hora de deixar de fugir, murmurou ele. De olhar para o passado, não como um peso, mas como um farol. Para que possamos construir o nosso próprio caminho. Lá fora, o vento uivava entre as árvores, carregando consigo o presságio de mudanças profundas. A aldeia, com seus segredos e julgamentos, parecia adormecida à espera do que estava para vir. Helena fechou o diário, sentindo a pele arrepiar-se, não de frio, mas da certeza de que a sua história ainda não tinha terminado. Que o fogo que há tanto ardia dentro dela estava prestes a incendiar não só o estábulo, mas todo o seu mundo. E num sussurro quase inaudível, o diário parecia revelar uma última enigma. Nem tudo que é proibido está perdido. Nem todo segredo é para sempre. Continua no próximo episódio.